Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma MaisFMG. Eu me chamo Lucas e sou seu professor deste curso. Esta é a aula de número 13 e hoje vamos falar um pouco sobre os inversores de tensão meia ponte monofásicos. Neste vídeo, apresentaremos o que é a topologia meia ponte monofásica de um inversor de tensão, analisaremos a operação deste inversor acionando uma carga resistiva e analisaremos a operação deste inversor com uma carga RL. O inversor de tensão meia ponte monofásico é mostrado nessa figura ao lado. Trata-se de uma topologia muito simples que emprega poucos componentes, bastante utilizada em aplicações de baixa tensão e baixa potência. Nesse inversor temos dois transistores, QA1 e QA2. Cada um desses transistores já possui seu próprio circuito de gate driver, GDA1 e GDA2, e também possuímos dois diodos, DA1 e DA2, que são conectados aqui numa configuração que chamamos de antiparalelo com o coletor emissor de QA1 e QA2. Será visto mais à frente que esses diodos possuem a função de fornecer um caminho alternativo para a circulação de corrente, evitando a queima ou dano dos transistores QA1 e QA2. Cada circuito gate driver tem a função de promover toda a condição necessária para que os transistores funcionem como chaves abertas ou fechadas, o mais próximo possível de uma condição ideal. Os circuitos gate driver também têm funções importantes, como o intertravamento e o tempo morto. A função do intertravamento é evitar que, por exemplo, no circuito do conversor meia ponte, o QA1 e QA2 sejam acionados ao mesmo tempo, o que pode causar curto-circuito aqui na fonte de alimentação CC. Então, durante o acionamento do conversor, o intertravamento faz com que, por exemplo, o acionamento de Q1 seja acompanhado pelo bloqueio de QA2, o que garante que você não fechará curto-circuito na fonte de alimentação e que apenas um componente entrará em condução por vez. Também é possível uma operação na qual QA1 e QA2 operem como chaves abertas, porém não é possível com que as duas chaves entrem em condução simultaneamente. O outro recurso é o tempo morto, ou dead time. Trata-se de um pequeno atraso de tempo nos acionamentos entre SGA1 e SGA2, que garante que não serão fechados curtos-circuitos durante a troca dos estados de condução dos interruptores QA1 e QA2. Por que desse atraso? Se, por exemplo, eu estava com o meu QA1 conduzindo, e aí aplico os pulsos aqui de comando SGA1 e SGA2 para inverter a lógica de acionamento, fazer QA1 funcionar com uma chave aberta e QA2 com uma chave fechada, pode ser que a transição, que não é instantânea, do estado de condução para bloqueio e de QA2 de bloqueio para condução, faça com que ocorram curtos-circuitos na fonte de alimentação CC. Por isso que é importante ter esses circuitos de tempo morto para evitar esses curtos-circuitos durante essas transições. Veremos agora algumas terminologias que serão utilizadas em outros circuitos inversores. Começaremos aqui pelo barramento CC. O barramento CC é o ponto no qual conectamos a fonte de alimentação CC para que sejam produzidas as saídas alternadas. O inversor meia ponte tem uma peculiaridade. Ele exige que seja formado um divisor de tensão para que seja produzido um ponto central de referência, que é onde também nós iremos conectar as cargas para a produção das tensões de saída, que pode ser realizado a partir de divisores de tensão com capacitores ou o uso direto, ao invés de uma fonte de alimentação CC, de duas fontes aqui que formariam uma fonte simétrica. A carga ela é conectada entre o ponto central, que denominamos aqui pelo divisor de CCC1 e CCC2 no barramento CC, e a saída do braço do inversor, o que na verdade é o ponto localizado entre o emissor de QA1 e o coletor de QA2, também chamado de terminal VA. Nós iremos chamar a tensão aqui entre VA e GND de tensão VAB. Daremos início agora ao estudo da operação do inversor de tensão acionando uma carga resistiva. Uma carga resistiva é uma resistência elétrica, um resistor elétrico, cuja relação entre tensão e corrente é dada aí pela primeira lei de Ohm, que é uma relação linear, ou seja, a tensão e a corrente vão ter o mesmo aspecto, o mesmo formato. Antes de iniciarmos o estudo de cada etapa de operação, vamos definir alguns termos aqui, algumas funções que serão muito importantes mais à frente. Primeiramente, definimos os tempos de acionamento dos transistores. TQA1 e TQA2 são os tempos nos quais eu deixo QA1 ativado ou QA2 ativado. Especificamente aqui, estamos pensando nos tempos onde QA1 ou QA2 conduzem. Porém, veremos aqui mais à frente que também podemos dizer que o tempo aqui de acionamento de cada um desses transistores é
relacionado com o tempo no qual eu tenho tensões em níveis diferentes da minha saída. O período total da forma de onda de saída é definido como a soma dos períodos de acionamento de QA1 e QA2. No caso do inversor meia ponte acionando uma carga resistiva, trata-se aqui de o tempo da soma de TQA1 com a TQA2. Definido o período da tensão de saída, definimos agora também um outro parâmetro muito importante, que é a frequência da tensão de saída, que é o inverso do período. Veremos então que, controlando a abertura ou fechamento aqui das chaves ideais formadas por QA1 e QA2 aqui, né, representadas aí por TQA1 e QA2 idealmente, conseguimos aí controlar a frequência da tensão de saída. E por fim, definimos também a razão cíclica, que é a razão entre TQA1 e o período total, e 1 menos a razão cíclica como o TQA2 sobre o período total. Razão cíclica também pode ser definido como, por exemplo, o período no qual a tensão de saída permanece algum valor dividido pelo período total da forma de onda. Vamos então iniciar a análise. Primeiramente, vamos assumir aqui que 2 voltímetros foram utilizados, um para monitorar a tensão no barramento CC e outro para monitorar a tensão de saída. Inicialmente, quando aplicado o sinal SGA1 no gate driver de QA1, ele começa a condução. Ao iniciar a condução, haverá circulação de corrente através de QA1 no sentido da seta do emissor de QA1. Então, isso mostra que o capacitor CCC1 foi conectado diretamente ao resistor de saída. E nessa condição, o voltímetro V1 irá marcar uma tensão igual à tensão do capacitor, que no caso aqui estamos assumindo constante, igual a metade do valor da tensão de CC de entrada, que também será um valor constante chamado de VCC. Então, a tensão de saída aqui no voltímetro V1 será VCC sobre 2. E a corrente aqui no caso, como dito anteriormente, seguirá a primeira lei de Ohm e terá o mesmo formato da tensão. Na próxima etapa de operação, QA1 é comandado para bloquear, QA2 é comandado para conduzir. Neste caso, a condução de corrente será dada pelo sentido da seta aqui do emissor de QA2. Isso então indica que há uma inversão do sentido da corrente aqui. E nesse caso veremos que o meu capacitor CCC2 está conectado novamente à minha resistência de saída. Porém o CCC2 estava com uma tensão negativa, igual a menos VCC sobre 2. Então nessa etapa de operação, o meu voltímetro de saída V1 irá marcar uma tensão negativa em seu display, enquanto que o voltímetro V2 mantém-se com o valor VCC. Assim, podemos então perceber que a tensão V0 na saída assume um formato alternado proveniente aí das conexões dos capacitores ao resistor promovidas aí pelos transistores de potência. Tanto o inversor de tensão nada mais é do que um arranjo de semicondutores que conectam as fontes CC às cargas de forma a compor uma tensão alternada. Agora vamos analisar a operação do inversor com uma carga RL formada por uma indutância e por uma resistência. A primeira diferença que observamos é que a relação entre a tensão e corrente nessa carga não é uma relação linear. É uma relação dada por uma equação diferencial. Isso mostra que o aspecto da corrente e da tensão serão diferentes, porém a corrente terá um aspecto mais próximo de uma forma de onda senoidal, e isso também é influenciado pelos valores de indutância e resistência utilizados, do que a tensão que está sendo aplicada nos terminais da carga. Essa mudança de comportamento pode ser interpretada como uma propriedade de filtragem de corrente introduzido após a indutância. Ou seja, a indutância tem propriedades de filtragem de corrente. E isso vai ser muito útil porque ajuda-nos a compreender melhor como é que motores elétricos, bobinas, reatores ou transformadores são capazes de enxergar ou de receber uma corrente senoidal a partir de um inversor de tensão que produzirá em seus terminais uma tensão pulsante ou uma tensão quadrada. A bobina ela tem uma propriedade física diferente da de um resistor. No caso, ela armazena energia na forma de um campo magnético. E a relação entre a tensão induzida em seus terminais e a corrente que circula por eles é feita a partir de uma derivada. Ou seja, quanto maior a variação da corrente produzida numa bobina, maior a tensão induzida em seus terminais.
Isso significa que se a minha corrente for contínua, a minha tensão induzida será igual a zero. Portanto, em regime CC, ou quando trabalhamos, por exemplo, com uma corrente contínua, a bobina ela comporta-se como um curto-circuito. Por outro lado, quanto maior a variação da corrente, maior a tensão induzida. Isso significa que se eu aplicar uma variação de corrente finita num curto período de tempo, eu vou ter uma tensão induzida elevada. Da mesma forma, se eu aplicar uma grande variação de corrente, eu também teria uma tensão induzida elevada. Esse equacionamento, que tem a ver com o modelo físico e magnético da bobina, nos explica que, ao variar, por exemplo, a tensão nos seus terminais, quando, por exemplo, eu faço a comutação dos estados de condução dos transistores e alterno a tensão que será fornecida à carga, a bobina começa a descarregar energia, e isso faz com que a corrente em seus terminais varie de forma mais lenta, do valor máximo a zero, o que fará com que seja produzida então uma tensão induzida, e dependendo da magnitude dessa tensão induzida, os transistores QA1 e QA2 podem ser danificados. Então, para evitar que os transistores QA1 e QA2 sejam danificados, foram introduzidos os diodos DA1 e DA2. Esses diodos eles fornecem um caminho alternativo para a circulação da corrente, e no caso, quando a bobina está descarregando, eles entram em condução, permitem assim com que a corrente no indutor descarregue de um valor máximo ou de um valor diferente de 0 até 0, para posteriormente ser invertido o sentido da mesma. Isso nos mostra que em algumas situações nós teremos tensão e corrente em sentidos opostos, o que indica que há uma transferência de energia não da fonte CC para a carga, mas da carga para a fonte CC. Isso é uma propriedade muito interessante dos inversores de tensão, o que na verdade os caracteriza como conversores bidirecionais de potência. Assim, é possível então transferir tanto energia da fonte CC para a carga ou da carga para a fonte CC, dependendo a condição aqui de operação. E isso é repercutido nas formas de onda, onde podemos perceber que em alguns momentos a tensão e corrente apresentam o mesmo sentido. Em outros momentos a tensão e corrente encontram-se em sentidos opostos. Quando a tensão e corrente estão no mesmo sentido, quer dizer que a transferência de energia está sendo do barramento CC para a carga, e quando estão em sentidos opostos, a transferência de energia está sendo da carga para o barramento CC. Vamos compreender agora como que é o efeito da carga RL ao ser acionada pelo inversor de tensão meia ponte. Durante a primeira etapa, o sinal SGA1 é aplicado ao gate driver 1, que acionará o transistor QA1. Nessa condição, QA1 inicia sua condução, o que fará com que o capacitor CC1 seja conectado diretamente à carga. Nesse caso, a tensão de saída da carga será VCC sobre 2 e a corrente irá crescer então, no formato determinado pela equação diferencial que modela o comportamento da carga. Após atingir o valor máximo e eu realizar a troca do sinal de comando de SGA1 para SGA2, apesar do circuito de gate driver estar acionando o transistor QA2, não entra em condução por causa da tensão induzida na bobina, que faz com que o diodo DA2 conduza no lugar, de modo a manter o sentido que estava sendo de corrente que estava sendo percorrido anteriormente, até que a corrente diminua do valor máximo a 0 e posteriormente, após a bobina descarregar sua energia, então o QA2 começa a entrar em condução, o que faz com que essa corrente aumente, mas no sentido contrário. Logo após, quando eu troco o sinal de comando de QA2 para QA1, novamente, QA1 está acionado pelo circuito de gate driver, porém não entra em condução. Entrando em condução, na verdade, o diodo DA1, que da mesma forma promove novamente um caminho para a circulação da corrente, de modo que o indutor descarregue sua energia, até que a corrente volte ao valor igual a 0 e que QA1 passe a conduzir novamente. E dará início a um novo ciclo. Em resumo, nesse vídeo foi visto o que é um inversor monofásico meia ponte. Vimos que ele é uma topologia bem simples e que também vimos como que ele é capaz de produzir uma tensão alternada na saída. E também a operação do mesmo com cargas resistivas e RL. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.